Olá, estamos de volta e para concluir o estudo das operações envolvendo números inteiros, falando da multiplicação e da divisão. Lembra que na aula anterior a gente já trabalhou adição e subtração. Eu queria que você também novamente pegasse, tomasse o seu caderno, colocasse aí apostos. E antes de começar a falar da adição e subtração, aliás, desculpe, da multiplicação e da divisão, eu queria que você anotasse esse exercíciozinho aqui pequeno, essa atividade 3 aqui, tá? Que vai aqui da letra E lá, só um minuto, da letra A até a letra H. Queria que você anotasse bem aí para mim. E enquanto você anota, a gente vai só pincelar rapidamente o que foi colocado na aula anterior. Na aula anterior a gente trabalhou a adição e subtração. Vamos lembrar aqui do que eu falei lá. Primeiro passo: se a adição ou a subtração ela vier com parênteses, você deve primeiro eliminar os parênteses. Como que elimina o parênteses? Olhando para o sinal que está antes do parênteses. Se o sinal que tiver antes for positivo, o termo vai continuar com o mesmo sinal. Você elimina o parênteses mantendo o sinal do termo. E se o sinal que precedeu o parêntese for menos, você elimina o parêntese, só que troca o sinal do termo que está dentro, do termo seguinte. Tá? E outra coisa, pelo amor de Deus, não deixem de associar essa regra, que eu estou relembrando agora, que foi vista na aula anterior, no vídeo anterior, apenas para adição algébrica, ou seja, para adição e subtração de números inteiros. Eu estou batendo novamente na mesma tecla, né, sendo repetitivo, porque eu sei o problema que é. Eu sei de como o aluno lidar com isso, misturando essa regra que foi colocada agora com a que a gente vai colocar aqui para você, que é a regra da multiplicação e também da divisão. Então, que fique claro de uma vez por todas, essa regra vista no item anterior, na aula anterior, vale apenas para adição algébrica. A partir de agora, a multiplicação e a divisão, a regra é outra, a história é outra, ok? Bom, espero que vocês tenham copiado aí, vamos seguir em frente. Bom, qual que é a regra para a multiplicação? A multiplicação ela tem uma regra que é muito conhecida e mais famosa com outro nome, chamada de jogo de sinais. Jogo de sinais. E isso eu estou falando e vai valer tanto para a multiplicação quanto para a divisão. O que diz esse jogo de sinais? Diz que multiplica, eu já vou colocando as duas operações, multiplica ou divide números inteiros que têm o mesmo sinal, o resultado dessa multiplicação ou desse quociente sempre será positivo. Sempre será positivo. Se os números multiplicados ou divididos tiverem o mesmo sinal, o resultado sempre vai ser positivo. Veja que essa regra, se você usar aquela outra lá da adição, você vai errar, porque você vai estar colocando sinal errado ao resultado, tá? Então, para cá, agora, multiplicação e também divisão, tá?
Eu estou colocando a multiplicação aqui, mas vale para as duas, que fique claro. Você vai observar os sinais. Se eles forem iguais, o resultado vai sempre dar positivo. A gente costuma dizer que mais com mais dá mais. E menos com menos também dá mais. Repetir. Mais com mais dá mais. E menos com menos também vai ser mais. Sinais iguais vai dar sempre positivo. Tá? Observem nos exemplos. Você tem mais 5 vezes mais 2. Lembrar outra coisa. Quando a gente for falar a multiplicação, a gente não vai falar mais vezes, como a gente está acostumado. Eu acho que eu já falei isso em sala de aula, mas vou repetir. A partir de agora, vamos expressar essa multiplicação com a expressão que multiplica. Então, por exemplo, na letra A você vai ler assim: mais 5 que multiplica 5 que multiplica mais 2. Observe os sinais positivos dos dois, sinais iguais. Então, se os sinais são iguais, o resultado vai ser sempre positivo. Tá lá, o resultado positivo. Ou ainda, mais com mais é mais. E aí depois é só multiplicar os valores. 5 vezes 2, 10. Letra B. Mais 3 que multiplica mais 7. Sinais iguais, positivo. Né? Mais com mais é mais. 3 vezes 7, 21. Letra C. Menos 5 que multiplica menos 2. Sinais iguais agora, só que negativos, mas não tem problema. Menos com menos também vai ser mais. 5 vezes 2, 10. E menos 3 e menos 3 que multiplica menos 7. Menos e menos também é mais. 3 vezes 7 dá 21. Observe que em letra B os dois números eram positivos. E na letra C e D os dois números eram negativos. Todos os resultados deram positivos. Como ele coloca aqui na conclusão, ó, se os fatores tiverem sinais iguais, o produto positivo. Se os sinais dos fatores, o que são fatores? São os números que estão sendo multiplicados, forem positivos, o produto, né, o resultado sempre será positivo. Agora observe os outros exemplos, os exemplos 2. Você tem letra A, mais 3 que multiplica menos 2. Agora observe os sinais. São diferentes. Um positivo e um negativo. Toda vez que isso acontecer, isso vale tanto para a multiplicação, que fique claro. Estou falando aqui, colocando como ilustração só a multiplicação, mas vale a mesma coisa para a divisão. Esse jogo de sinais, ele vale tanto para a multiplicação quanto para a divisão. A diferença é que lá na multiplicação, depois que você fizer o jogo, você vai multiplicar. E lá na divisão, depois que você fizer o jogo, você vai dividir, logicamente. Então, mais 3 que multiplica menos 2. Sinais contrários, né, vai dar sempre negativo. Tá bom? Não esqueça. Sinais contrários vai dar sempre negativo. Portanto, a gente costuma dizer que mais com menos é menos. E menos com mais também é menos. Mais com menos dá menos. E menos com mais também dá menos. Eu dei para você também um exemplo, né, que você pode também associar a questão daquela coisa que a gente falou lá. Mais o positivo é amigo e o negativo é inimigo, né? Então, se você fizer esse joguinho entre amigo e inimigo, você vai obter as respostas também. Lembra aí que a gente fez lá. Amigo do meu amigo, meu amigo. Inimigo do meu inimigo, é amigo também. Amigo do meu inimigo é inimigo. E inimigo do meu amigo também é inimigo, né? É só
uma maneira de você também poder entender e poder aplicar. Voltando aqui, mais 3 que multiplica menos 2, mais com menos dá menos, 3 vezes 2, 6. Na letra B, menos 5 que multiplica menos 4. Sinais contrários, menos com mais, vai dar sempre negativo, menos. E multiplicando 5 vezes 4 dá 20. Mais com menos, 5 vezes 6 dá 30, na letra C, então menos 30. E na letra D, menos 1 que multiplica mais 7. Menos com mais também dá menos. E aí, um vezes 7 dá 7. Né? Conclusão. Se dois produtos tiverem sinais diferentes, dois termos tiverem sinais diferentes, dois fatores, na verdade, diferentes, o resultado sempre será, olha só, sempre será negativo. Resultado sempre será negativo. Negativo. Ok? Aí aqui, ó, ele coloca regra prática. Aquilo que eu falei. Se os sinais forem iguais, ou seja, mais com mais e menos com menos, o resultado vai ser sempre positivo. E se os sinais forem diferentes, ou seja, mais com menos e menos com mais, o resultado sempre será negativo. E aqui embaixo ele diz, vale a mesma regra para a divisão. Ou seja, é a mesma coisa que eu estou falando para adição, aliás, desculpe, para multiplicação, vai valer para a divisão. Depois disso, você vai dividir ao invés de multiplicar. Mas a regra ela é a mesma. Portanto, a partir de agora você tem duas regras, duas, e que fique claro que você não pode misturar uma com a outra, tá? A regra da adição, ela só vale para lá, né? Aquela regra que diz que quando os sinais são iguais você soma, sinais contrários você subtrai e dá o sinal do maior. Com a multiplicação e a regra é o jogo de sinais. Sinais iguais dá sempre positivo e sinais contrários negativo, tá? Agora, depois disso, não adianta ficar repetindo isso 1, 2, 3, 4, 10 vezes se você não for aplicar isso. Aplicar isso nos exercícios, treinando uma vez, refazendo o exercício 2, 3 vezes, 4, até você achar que não está mais fazendo confusão entre as regras, ok? Finalizo por aqui, um abraço e até a próxima.